Oi pessoal, bom dia, professor Rafael de História, tudo jóia? Pessoal, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Hoje nós vamos falar sobre a Reforma Protestante, ok? É um tema muito importante, até mesmo porque atualmente a igreja protestante, né, as igrejas, porque viraram várias as versões, tem um peso significativo, tanto aqui no Brasil quanto no mundo todo, ok? Então vamos lá. Lembra que eu falei para vocês lá que a Idade Média, as 5 fases da história, né? Pré-história, história antiga, Idade Média, moderna e contemporânea. A Idade Média foi controlada pela Igreja Católica. Era a instituição mais poderosa ao longo de todos esses 1000 anos da Idade Média. Eles que controlavam praticamente tudo, eram donos de praticamente um terço da Europa. Então era uma instituição muito poderosa, tá? Conforme a Idade Média vai acabando e começando a Idade Moderna, a Igreja Católica vai perdendo muito poder, tá? Em política, em economia e agora até mesmo no tema de religião, que é o próprio tema da Igreja Católica. Ok? E esse questionamento começa pelo próprio integrante da Igreja Católica. Tá? A Europa está passando por uma mudança muito significativa, até por isso saiu da Idade Média para a Idade Moderna. Né? Tá surgindo aí os novos países, que é Portugal, Espanha, Inglaterra. Para aquela época, né, gente? Eram os novos países. Cada país com seu rei. Esse rei não gostava muito da influência da Igreja Católica ou de qualquer outra religião que influenciasse, que limitasse o poder dele. Afinal de contas, ele é o rei, ele é o todo-poderoso, ele não quer alguém para dividir o poder com ele. Então, a Igreja Católica era a instituição mais poderosa, se ela fosse perdendo poder aos poucos, para esses reis seria o ideal. Então, eles vão dar todo o suporte possível para aquelas pessoas que vão questionar isso. Tranquilo? Bom, havia um monge, né, um padre, uma pessoa da Igreja Católica chamado Martinho Lutero, e ele vai ser o pai do protestantismo, né? Só que no início ele não queria criar uma igreja diferente. Ele achava a Igreja Católica bacana, mas ele via algumas falhas da Igreja Católica. Havia algumas coisas que a Igreja Católica deveria mudar para melhorar, né? Para que não, esse ponto aqui não está muito bacana, não. Vamos melhorar. Isso aqui não, acho que não vão melhorar. Então ele queria que algumas coisas mudassem, fizesse uma reforma para que a Igreja Católica fosse melhor. Um dos maiores questionamentos dele, se não fosse o maior, era um negócio chamado indulgência. O que é indulgência? Você vai lá à casa com seu esposo ou com sua esposa e você trai. Se você traiu, você é um pecador. Né? Você fez uma promessa que não trairia e você traiu. Então, o que acontecia naquela época? Existia um negócio chamado indulgência. Você ia até o padre e falava que pecou e você comprava essa indulgência, alguma coisa que a Igreja Católica te venderia, e com isso seu pecado estava perdoado. E o Lutero não achava isso certo de maneira nenhuma. Tá? Então, entre várias mudanças que ele queria, a principal era essa. Você não podia conseguir o perdão por dinheiro. Você estava comprando o seu perdão. Eu não sei se era uma coisa muito cristã isso. E ele pensava dessa maneira. Então o que ele vai fazer? Na igreja de Wittenberg, na Alemanha, ele vai pregar um papel na porta da igreja, escrito 95 teses. E lá estariam 95 itens que ele não concordava da igreja católica, que ele queria que melhorasse. Então a ideia dele era o seguinte: as pessoas leriam aquilo ali, haveria um debate, as pessoas iam aparecer para discutir sobre o tema, outras pessoas mais importantes relacionadas à igreja católica leriam aquilo e viriam debater com ele, para que aquela reforma fosse adiante. Ele não queria criar uma igreja nova, ele só queria mudar a igreja católica em alguns pontos. Só que isso não foi para frente. A igreja católica não vai concordar com essas mudanças, isso era fonte de renda para a igreja católica, ok? Não, então não vai haver um acordo entre a igreja católica e o Lutero. Um outro problema que ele vai anunciar é a simonia, que é a venda de cargos eclesiásticos. Então a pessoa queria ocupar um cargo dentro da igreja católica, que era uma instituição super poderosa, ele comprava para entrar nessa instituição. Não havia ali uma seleção, uma pessoa que se dedicar. Não, ela pegava, tinha dinheiro, ela virava então parte da igreja católica. Ele também não concordava com isso. Então são 95 teorias que ele vai discordar, que ele queria que a igreja melhorasse. E com a criação da empresa, né, a imprensa de Gutenberg, imprensa é uma máquina de fazer cópia, né, porque antes tudo era manuscrito, você queria fazer um jornal, você tinha que escrever todas as versões do jornal. Agora não, você só vai fazer nas cópias. É o que a gente chama hoje de xerox, né, de máquina de imprimir.
É o que eles tinham, que chamaram de imprensa. Então, com essa imprensa, uma criação nova, deu para divulgar muito essas teorias de Lutero. Isso vai incomodar muito a Igreja Católica, né, que não só não vai concordar com Lutero, mas vai criar um transtorno para a vida dele. Então, o Papa vai mandar o Lutero se retratar, como se fosse escrever uma carta ou qualquer algo do tipo, para dizer que ele estava errado com relação às 95 teses, e Lutero não vai fazer isso. Então, em 1521, o Lutero é excomungado, ok? Depois é tratado como um herege. Então, a partir de agora, ele estava expulso da vida da Igreja Católica, da vida de qualquer cidade ou país que era controlado pela Igreja Católica, que era a grande maioria. Então, ele vai conseguir ele vai conseguir se esconder num castelo chamado Wartenburg, e lá ele vai fazer uma das coisas mais famosas dele, que é traduzir a Bíblia. Você fala, ué, mas professor, ué, a Bíblia não está traduzida? Tá, mas a primeira pessoa do mundo a traduzir a Bíblia foi ele. Antes a Bíblia era em latim. Se você quisesse ler a Bíblia, era em latim. Você ia para a missa, o padre falava em latim. Se você não soubesse latim, nada a ver, porque era em latim. E ele foi a primeira pessoa a sentar e pegar e traduzir. Como ele era alemão, ele vai traduzir a Bíblia do latim para o alemão. Então, a partir de agora, a partir de Lutero, todo mundo agora vai ter acesso à Bíblia na sua língua. Né? A primeira, lembrando que ele traduziu para o alemão. Então, as pessoas da Alemanha vão conseguir ler a Bíblia em alemão. É algo que dá muita liberdade para as pessoas. Eu acho que essa era a ideia. A Igreja Católica, como era em latim, são poucas pessoas que ligam latim. Então, a pessoa falava, está na Bíblia, mas você não conseguia comprovar que estava em latim. Se a pessoa falava, aqui está a resposta, você não sabe ler, o que adianta? Agora, em alemão tá. Entra lá no versículo tal, você vai lá e lê. Você pode discordar do que o padre ou o pastor está dizendo. Então, acho que essa é uma das ideias da tradução. Embora sempre tradução perca alguma coisa, né? Mas o sentido geral, eu acredito que seja mantido. E aí o protestantismo vai se espalhar, outras pessoas vão criar suas próprias vertentes de protestante, que nem, por exemplo, João Calvino, que vai criar o calvinismo. O rei da Inglaterra, Henrique VIII, vai criar uma religião que existe até hoje na Inglaterra, chamada anglicanismo, e várias outras vertentes vão surgir. Né? Já que ele criou uma vertente nova, uma religião protestante, que protestava a Igreja Católica, outras pessoas vão falar, eu também tenho esse direito de protestar. Então várias vertentes vão surgir até chegar hoje em dia, isso que a gente conhece, né, universal e tudo mais. Então, além de todos esses fatores que eu já falei sobre Lutero, ele era a favor da salvação pela fé e não pelas boas obras. Então, você pela sua dedicação, pelo seu amor a Deus que a sua salvação vai acontecer e não por você estar comprando ou pagando por essa salvação. Ele vai criar os 5 solas, que são o guia dos protestantes, né, que vai conduzir a vida de um protestante, que é o sola fide, que é somente a fé, sola scriptura, que é somente a escritura, né, a Bíblia, sola Christus, somente Cristo, sola gratia, que é somente a graça, e sola Deo gloria, glória somente a Deus. Então, esses são as 5 referências que um protestante vai ter para conduzir sua vida religiosa e espiritual. Claro que a Igreja Católica não vai aceitar isso na boa, né? Era a instituição mais poderosa do mundo, então eles vão criar um negócio chamado Contra-Reforma. Se ocorreu a reforma, eles querem questionar essa reforma, então criaram algo chamado Contra-Reforma. Naquela época, quem era o Papa era Paulo III, e ele vai desenvolver um concílio chamado Concílio de Trento. Concílio é uma reunião dos bispos. As pessoas mais poderosas da Igreja Católica vão se juntar no mesmo lugar e fazer uma reunião, que eles chamam de concílio. Houveram 3 fases desse concílio, entre 1545 e 1547, depois 1551 a 1552 e a última 1562 a 1563. Então, nesses 3 momentos, esses bispos, arcebispos, essas pessoas de alta patente da igreja vão se juntar e vão redefinir as estruturas da Igreja Católica. Vão manter várias coisas na Igreja Católica e também tentar modificar outras coisas da igreja. Por exemplo, a indulgência que tanto Lutero falou que era errado, eles vão proibir a indulgência. Vão criar uma lista de livros proibidos. É claro que os livros que Lutero for escrever vão estar dentro delas. Então, qualquer um que seja ligado à Igreja Católica
essa lista de livros não poderiam ser lidos. E a outra coisa também é a infabilidade. O Papa não erra. Então, continuam dizendo que o Papa continua não errando. Tem outras várias visões, várias mudanças e manutenções, mas de maneira geral são essas. Também foi criada uma companhia muito famosa que teve um efeito muito grande aqui no Brasil na época da colônia, que é a Companhia de Jesus, fundada por Inácio de Loyola, e a Igreja Católica cria essa companhia para ela se espalhar pelo mundo, para divulgar, para reforçar a importância da Igreja Católica, a influência da Igreja Católica, a importância da Igreja Católica para as pessoas. E para concluir a aula de hoje, é criada as Inquisições. Então, vários países vão ter tribunais da Igreja Católica para julgar aquelas pessoas que por acaso estiver mudando de lado, saindo da Igreja Católica e indo para a Igreja Protestante, seriam julgadas como hereges, muitas vezes queimados, afogados, para poder provar esse poder da Igreja Católica sobre as pessoas. Então, essa Inquisição foi enorme, muita gente vai morrer nesse processo, né, para reafirmação da Igreja Católica. De maneira geral, é isso. É isso que foi o processo de reforma. E por mais que a Igreja Católica tentou impedir isso não aconteceu. E as igrejas descendentes aí de Lutero e de outras pessoas, devido à reforma, né, estão aí até hoje. Tá aí as igrejas evangélicas por todo o Brasil e todo o mundo. Beleza? Então tá feita a aula sobre reforma. Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição para ajudar.